Olá, queridos amigos do canal Histórias Bíblicas. Sejam muito bem-vindos a mais uma jornada fascinante pelas Escrituras Sagradas. Hoje, vamos mergulhar de cabeça em um dos livros mais importantes do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Se você ama histórias que transformam vidas e quer fortalecer sua fé, já se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Vamos começar. O Evangelho de Mateus abre com uma genealogia, mas não é uma lista qualquer. Ela conecta Jesus diretamente à linhagem real do rei Davi e ao patriarca Abraão. Mateus, que era um coletor de impostos antes de seguir a Cristo, escreve com um propósito claro: provar aos seus irmãos judeus que Jesus é o Messias prometido, o rei esperado por séculos. A história do nascimento de Jesus é única aqui, com a visita dos magos do Oriente, que seguem uma estrela milagrosa até Belém para adorar o recém-nascido Rei dos Judeus. A narrativa avança para o ministério de João Batista, a poderosa voz que clamava no deserto, preparando o caminho para o Senhor. É nas águas do Rio Jordão que vemos uma cena celestial: o batismo de Jesus. Nesse momento, os céus se abrem, o Espírito Santo desce como uma pomba e a voz do Pai declara: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Logo após, Jesus é levado ao deserto, onde enfrenta e vence as tentações do diabo, mostrando sua perfeita santidade e obediência a Deus. Com o início de seu ministério público na Galileia, Jesus começa a chamar seus discípulos. O primeiro encontro é com pescadores, Simão Pedro e André. Jesus lhes faz um convite que mudaria suas vidas para sempre. "Sigam-me e eu os farei pescadores de homens." Eles deixam tudo para trás e o seguem. O mesmo acontece com Tiago e João. E claro, o próprio Mateus, que estava em sua coletoria, ouve o chamado "Siga-me" e se levanta deixando para trás sua antiga vida de riquezas para seguir o verdadeiro tesouro. É então que chegamos ao coração dos ensinamentos de Jesus em Mateus, o Sermão da Montanha, abrangendo os capítulos 5 a 7. Este é o discurso mais famoso de Jesus. Ele começa com as bem-aventuranças, uma série de bênçãos para os pobres de espírito, os que choram, os mansos. Jesus redefine a lei, indo além do ato externo e focando no coração. Ele nos ensina a amar nossos inimigos, a orar em secreto e nos dá o modelo da oração do Pai Nosso. Ele nos adverte contra a ansiedade e nos encoraja a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O ministério de Jesus é marcado por milagres extraordinários que demonstram seu poder sobre a doença, a natureza e até a morte. Ele cura leprosos com um simples toque, acalma uma tempestade violenta com uma palavra, expulsa demônios e restaura a visão aos cegos. Cada milagre não é apenas um ato de compaixão, mas um sinal claro de que o reino de Deus havia chegado na pessoa de Jesus. Ele é o rei que não apenas governa, mas que também cura e restaura. Jesus também ensina usando parábolas, histórias simples com verdades espirituais profundas. Em Mateus, encontramos algumas das mais conhecidas. A parábola do semeador nos ensina sobre os diferentes tipos de corações que recebem a palavra de Deus. A parábola do trigo e do joio fala sobre a convivência do bem e do mal até o julgamento final. E a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor nos mostra a alegria e o sacrifício de encontrar o reino dos céus, que vale mais do que tudo o que possuímos. À medida que a popularidade de Jesus cresce, a oposição dos líderes religiosos, como os fariseus e saduceus, também aumenta. Eles o acusam de blasfêmia e de quebrar as tradições. Jesus os confronta duramente, chamando-os de hipócritas e guias cegos, por se apegarem à aparência da religiosidade enquanto seus corações estavam longe de Deus. Essa tensão crescente nos prepara para os eventos dramáticos que estão por vir.
O clímax do Evangelho se aproxima com a viagem final de Jesus a Jerusalém. Ele entra na cidade montado em um jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias. E a multidão o aclama como rei, gritando: Hosana ao filho de Davi. Já em Jerusalém, ele purifica o templo, expulsando os cambistas e vendedores, declarando que a casa de seu pai é uma casa de oração. Ele continua ensinando no templo, com parábolas sobre o julgamento e a vigilância, como a das 10 virgens e a dos talentos. Então chegamos à última semana. Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos, naquilo que conhecemos como a última ceia. Ele institui a Santa Ceia, usando o pão e o vinho como símbolos de seu corpo e de seu sangue, que seriam entregues pela nova aliança. Depois, no jardim do Getsêmani, vemos a angústia humana de Jesus ao orar ao Pai, submetendo sua vontade à vontade divina. É ali que ele é traído por Judas Iscariotes e preso. Jesus é levado a um julgamento injusto diante das autoridades judaicas e, em seguida, perante Pôncio Pilatos, o governador romano. Mesmo sendo inocente, ele é condenado à morte de cruz. A crucificação é descrita com solenidade por Mateus. Jesus, o Rei Messias, é humilhado e sofre na cruz. Por volta da hora 9, ele clama em alta voz e entrega seu espírito. Naquele momento a terra treme, as rochas se partem e o véu do templo se rasga de alto a baixo, simbolizando que o acesso a Deus agora estava aberto para todos através do sacrifício de Jesus. Mas a morte não tem a última palavra. No terceiro dia, Maria Madalena e a outra Maria vão ao sepulcro e encontram a pedra removida. Um anjo lhes anuncia a gloriosa notícia. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. A ressurreição é a vitória final de Jesus sobre o pecado e a morte, a prova definitiva de sua divindade e a base da nossa fé. O Evangelho de Mateus termina com o que chamamos de a Grande Comissão. Jesus, ressuscitado, encontra seus discípulos em um monte na Galileia e lhes dá uma ordem final. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E ele encerra com uma promessa poderosa e confortadora: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E assim, a história de Mateus nos mostra Jesus como o Rei prometido, o Mestre dos ensinamentos, o Salvador que se sacrifica e o Senhor ressuscitado que está conosco para sempre. Que história incrível! Espero que você tenha sido tão abençoado por esta jornada quanto eu fui ao contá-la. Se esta história tocou seu coração, por favor, deixe o seu amém nos comentários, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. E se ainda não é inscrito, junte-se à nossa família aqui no Histórias Bíblicas. Muito obrigado por assistir e que Deus abençoe a todos. Até a próxima.